All I need. Olha nós de volta, galerinha. Dessa vez a nossa aula de português vai estar relembrando um assunto muito moleza que vocês já estudaram. Na verdade, dois assuntos, tá? Nós vamos estar falando sobre os diminutivos e sobre a acentuação de algumas palavras. Eu vou começar falando sobre o diminutivo. O que é o diminutivo? Diminutivo é a palavra que dá a ideia de tamanho pequeno. Então, quando eu sempre falar de uma palavra que dá a ideia de tamanho pequeno, isso é um diminutivo. Geralmente, para fazer o diminutivo, nós usamos uns sufixos chamados inho e inha, ou inhos e inhas, né? O que é o sufixo? É o final da palavra. Nós costumamos dizer, e eu disse para vocês em um vídeo extra que eu elaborei, que a palavra ela tem suas divisões. Por exemplo, existe o radical, toda palavra tem o seu radical. O que é o radical? É a raiz da palavra, é a base da palavra, né? Por exemplo, a palavra terra, a base dela é o T-E-R-R, terra. Porque se eu quiser falar, por exemplo, terráqueo, o áqueo é um sufixo, é um acréscimo, é o que vem depois do radical terra. Então, toda palavra ela tem sua raiz, ela tem seu radical, ela tem sua base, toda palavra. E quando eu vou fazer o diminutivo, eu coloco no final de uma palavra, base, eu coloco um sufixo, ou um acréscimo, né? O sufixo ela vem, como eu mencionei, né? Ele é colocado depois, ou seja, no fim da palavra. O sufixo está ali para mudar a essência da palavra original, mudar a essência da palavra do radical base, tá bom? Então, o sufixo inha e inha, ele indica tamanho pequeno. Agora, preste atenção no seguinte detalhe, né? Quando eu vou usar o sufixo inho e inha indicando tamanho pequeno, eu preciso ter algumas coisas em mente. Às vezes, quando eu indico tamanho pequeno, a ideia do meu tamanho pequeno é uma ideia não do tamanho mesmo, mas da ideia de desprezo. Por exemplo, ele me deu só um pedacinho de torta. Esse pedacinho aqui foi no sentido de depreciação. Eu não gostei, porque eu ganhei um pedacinho. Então eu usei aqui o pedacinho para ironizar o tamanho da torta que eu ganhei, né? Esse sujeitinho me deu um pedacinho. Olha de novo, eu usei mais uma vez o sufixo, né, inho para a palavra sujeito. E deu a ideia de desprezo. Eu não gostei dessa pessoa, desse sujeitinho que me deu um pedacinho de torta. Então, essas duas palavras que eu usei, pedacinho e sujeitinho, indicam desprezo ou depreciação. Então, o sufixo inho e inha deu esse tom de desprezo, de depreciação na palavra sujeitinho e pedacinho, tá bom? Mas o prefixo também, ele pode dar a ideia de carinho. Por exemplo, mãezinha, lindinha, filhinho, amorzinho. Tudo indicando um diminutivo, mas com a ideia de carinho. Não é que o amor é pequeno, é a afetividade. Não é que a mãe é pequena, né? É a afetividade, é o carinho com que eu digo aquelas palavras, tá bom? E o seu livro, na página 50, traz muito bem essa ideia do uso desses sufixos. Galerinha, lembrando para vocês que não é apenas o sufixo inho e inha que eu uso para indicar tamanho pequeno, tá bom? Eu posso estar usando outros sufixos também. Por exemplo, eu posso usar o sufixo acho para, por exemplo, a palavra rio. Um rio pequeno é um riacho. Eu usei o sufixo acho. Eu posso usar o sufixo ebre para indicar tamanho pequeno. Casa, casebre, ebre, sufixo ebre. Então, os sufixos vêm no final das palavras. O sufixo inho e inha indica tamanho pequeno, mas mesmo indicando tamanho pequeno, ainda dá a ideia de outros itens, tá? Um outro assunto que eu quero relembrar para vocês aí é sobre a acentuação. Nós já estudamos no quarto ano que nós acentuamos as palavras que são monossílabas. O que são palavras monossílabas? Palavras que têm apenas uma sílaba. Lembra que toda sílaba é formada por consoantes e vogais, tá? Mas existem sílabas sem consoantes, só não existe sílaba sem vogal, tá bom?
Então, as monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Vocês viram no quarto ano que nós acentuamos todas as monossílabas que terminam com a ou as, é ou es e o ou os. Por exemplo, pá, pé, pó, vó, fé, lá, são monossílabas acentuadas. E nós não acentuamos as monossílabas se elas terminarem com qualquer outra letra que não seja essas. Vamos repetir? A, é ou o, com seus plurais, tá bom? Outra regrinha de acentuação vista no quarto ano foi a acentuação das oxítonas. Vamos relembrar o que é oxítona. Oxítona é toda palavra que a sua última sílaba tem o som forte. Então, oxítona é toda palavra cuja última sílaba tem o som forte. Nós acentuamos todas as oxítonas que terminam com a, é, o e em. E também os seus plurais. As, es, os e ens. Tá? Todas as oxítonas que terminam nessas situações recebem acento. Por exemplo, a palavra está. Ó, tá! Tá? Esse tá aí, a última sílaba que eu pronunciei, que é o tá, tem um acento porque termina com a, porque tem um som forte. Tá? A palavra armazém termina com em, tem um som forte, então eu coloco um acento porque termina com em, tá? Maracujá, aquela frutinha lá, né? Pois é, termina com a, então eu coloco acento. Agora, tem uma outra palavra, tem uma outra regra de acentuação que não foi mencionada no quarto ano, não foi. Vocês vão aprender ela aqui com mais ênfase, desenvolver o conhecimento sobre a acentuação das paroxítonas. O que são as paroxítonas? As paroxítonas são as penúltimas sílabas que recebem acento. Veja, a última sílaba que recebe acento é a última letra que eu escrevo, é oxítona. Mas a penúltima, a que vem depois da última, é chamada de paroxítonas. E aqui, no quinto ano, vocês vão aprender a acentuar todas as paroxítonas. Então, para ficar mais firme aqui no conhecimento, paroxítonas é quando a penúltima sílaba que eu escrevo tem o som forte, tá? A penúltima sílaba tem o som forte. Elas são chamadas de paroxítonas. E as regras de acentuação das paroxítonas veremos aqui no quinto ano, tá? Beleza? Pega o seu livro agora que nós vamos fazer a correção da tarefa que vocês responderam logo mais. Página 51 do seu livro, na questão 24, nós vamos relembrar as acentuações. Eu tenho aí 3 frases, a letra A, a letra B e a letra C. Nessas frases tem algumas palavras em destaque. Isso. Na frase A, o que está em destaque é a palavra já. Na frase B, o que está em destaque é a palavra também. E na frase C, o que está em destaque é a palavra negócio. Logo abaixo dessas frases eu tenho 3 quadros e cada quadro tem um nome. Por exemplo, o quadro amarelo tem a palavra monossílaba tônica. No quadro rosa tem a palavra oxítona. E no quadro verde tem a palavra paroxítona. O que é para você fazer? Pegar as palavras das frases que encaixam nessas classificações, tá? Aí a resposta vai ficar: a monossílaba tônica é a palavra já, ou seja, a palavra que está em destaque no quadro A, já. Coloque ela aí dentro do quadro amarelo, já. No quadro rosa é o que está em destaque na frase B, também, né? Que são oxítonas terminadas em. E no quadro verde, a palavra que você vai escrever aí dentro é a palavra negócio, é a palavra que está na frase C, né? Negócio é uma paroxítona, ou seja, é a penúltima sílaba com um som forte. Continuando na sequência de estudo das acentuações, temos um quadro amarelo que tem 3 palavras em destaque. As 3 palavras em destaque são paroxítonas. Nosso foco aqui no quinto ano, paroxítonas. As palavras são memória, importância e história. A opção da questão 25 pede para você circular todas as palavras desse quadro branco, logo abaixo do amarelo, que são paroxítonas. O que você vai circular aí? Tragédia. Já aproveita e circula. Além de circular a tragédia, circula também a sílaba tônica Gé.
né? Relógio, sílaba tônica, ló. Ingênuo, sílaba tônica, G. Circule aí a palavra solitário, sílaba tônica, tá. Família, sílaba tônica, mi. A palavra mágoa, sílaba tônica, má. A palavra início, sílaba tônica, ni. E a palavra férias, sílaba tônica, fé. A questão 26 é totalmente pessoal, mas eu quero que você tenha certeza do que você escreveu, né? Pede para você retirar de jornais ou revistas ou de onde você quiser palavras que sejam monossílabas tônicas, terminadas com A. Na questão do quadro rosa, pede para você copiar oxítonas terminadas com em. E na opção do quadro verde, pede para você copiar paroxítonas terminadas em ditongos, tá? Aí o exemplo do meu livro, as monossílabas é cá, lá e dá. Pode ser outras, pá, já, tá? As oxítonas terminadas em também, ninguém, amém. As paroxítonas terminadas em ditongo, córnea, nódoa e suplício. Esses são os exemplos do meu livro, fique à vontade para colocar os de vocês, tá bom? Galerinha, é isso aí. Nós esperamos que vocês tenham revisado, né, essa atividade aqui. E nós vamos então passar a nossa agenda para a próxima aula de português, que será na sexta-feira. Valeu, um grande beijo.